alguns estudiosos, a fim de suprimirem, de arrancarem o elemento miraculoso nesse texto bíblico, especialmente nos versículos 4 e 6 de 1 Reis 17, eles têm dito que não foram corvos, mas sim árabes que alimentaram o profeta Elias. Não foram corvos, foram árabes. E talvez você se pergunte, mas qual o sentido disso? Pastor, qual é a lógica? Por favor, explique melhor isso, eu não estou entendendo. Bom, esse argumento de que não foram corvos, mas sim árabes que alimentaram o profeta Elias, ele se deve ao fato do termo hebraico orvim, corvos, ele também poder ser vocalizado em hebraico como aravim, árabes, de acordo com o tipo de vogais que você colocar, ou sinais diacríticos ou massoréticos no texto. Então eu posso ler orvim, corvos, como aravim, árabes. E isso é um prato cheio, especialmente para liberais, racionalistas e outros críticos da Bíblia. Por quê? Eles não suportam e não acreditam que Deus possa usar aves, inclusive aves impuras, como os corvos, para trazerem alimento para um profeta. Então, como que eles se saem? Eles se saem dizendo, se eu revocalizar esse texto hebraico e pontuá-lo com outras vogais, eu transformo corvos em árabes. Portanto, foram árabes que alimentaram o profeta, e não corvos, e portanto não houve nenhum milagre, nenhuma coisa mais estrondosa. É assim, infelizmente, que muitos incrédulos e críticos da Bíblia pensam. Mas eu pergunto, e agora? Como é que nós podemos responder a essa afirmação? Bem, eu contesto veementemente esta informação, essa interpretação, bem incrédula, aliás, com base em pelo menos 3 importantes argumentos. E aqui, meus irmãos, não é o que eu acho, são argumentos, tá? Argumentos bíblicos, textuais, com documentos, não é aquilo que eu acho. Primeiro argumento é o argumento linguístico. Essa tradução corvos, orvim em hebraico, ela está de acordo com o texto massorético, que é o texto hebraico, está de acordo com a Septuaginta, que é a tradução grega do texto hebraico, está de acordo com o Targum, que é a paráfrase em aramaico do texto hebraico, e aparece, portanto, também na Vulgata, que é a tradução latina do texto hebraico. Portanto, a tradução corvos é bem atestada em vários documentos, e por isso não há motivos para dizer que a tradução corvos esteja errada nesse texto. Isso não é o que eu acho, é o que é fato. Segundo, existe o argumento contextual amplo. O termo hebraico aravim, árabes, ele não ocorre em nenhum versículo, não apenas em 1 Reis 17, mas em nenhum versículo ao longo de todo o livro de 1 Reis. E por isso, não há nenhuma boa razão para enxergarmos árabes, justamente em 1 Reis, no capítulo 17, versículos 4 e 6. O termo árabes não aparece em nenhum versículo ao longo de todo o primeiro livro de Reis. E terceiro argumento, muito importante, que os críticos também não vão gostar, é o argumento contextual imediato. O que eu quero dizer com isso? Todo o contexto do capítulo 17 de 1 Reis, ele gravita em torno de um único e mesmo tema. Qual é o tema? O tema do miraculoso, do milagre, do sobrenatural. Quer ver só como esse é o tema? Um dos temas principais de 1 Reis 17. Nesse texto de 1 Reis 17, a seca profetizada, por exemplo, por Elias, vem sobre a terra miraculosamente. Primeiro item. Segundo, os corvos sustentam a Elias miraculosamente. Terceiro, a farinha e o azeite da viúva de Sarepta são multiplicados miraculosamente. E quarto, o filho da viúva de Sarepta também é ressuscitado miraculosamente. E eu encerro dizendo, ora, não haveria nenhum milagre se simples árabes alimentassem Elias. O que teria de mais? Árabes alimentando Elias. Não seria nenhum milagre, apenas um gesto de caridade, de amizade, de fraternidade, de hospitalidade no contexto do Antigo Oriente Próximo, apenas isto. Mas se Elias foi alimentado por corvos, como efetivamente aconteceu no presente texto, e os principais documentos dizem isso então foi um verdadeiro e maravilhoso milagre. É isso que acontece nesse texto.
Então, meus irmãos, por essas razões mencionadas, eu entendo que foram corvos, de fato, que alimentaram o profeta Elias, em 1 Reis, no capítulo 17, versículos 4 e 6, e não grupos de povos árabes.